A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Luís Miguel, cristão, e mais em semelhança ao Criador, que é o meu único e verdadeiro Senhor Jesus Cristo. Eu estava aqui no meu devocional, no Salmo 95, onde o salmista convida a louvar o Senhor. E algo me deixou impactado, porque o Senhor nos convida a adorá-lo, a prostrar-nos, ajoelhando diante do Senhor, porque Ele nos quer educar, Ele nos quer ensinar, Ele nos quer guiar, assim como um pastor guia as suas ovelhas. Eu aprendi que as ovelhas é o único animal no mundo em que depende do ser humano, pois sozinha ela não tem como viver, não tem como cortar a sua própria lã. Então, a ovelha precisa do seu pastor. E nós somos como as ovelhas, que precisamos do nosso pastor, que é Jesus Cristo, para nos guiar, para nos levar pelos pastos verdejantes, para cuidar de nós quando nos machucamos, para nos levantar quando caímos, para nos alimentar, nos conduzindo aonde tem o bom pasto. Só que nós endurecemos o nosso coração. Então, com tanta tristeza ao redor do mundo, enchemos a nossa mente, o nosso coração, cheio de negatividade. E muitos fazem a pergunta: aonde está Deus nisto tudo? Deus não tem culpa da maldade do ser humano quando alguém bate, mata, critica, repreende, julga o seu próximo. Porque o nosso coração fala daquilo que ele está cheio. E se nós enchemos o nosso coração de tudo que existe ao redor deste mundo, de tudo que é notificado na televisão, notícias que só falam de tragédias, como está sendo agora no Rio Grande do Sul, que é uma tragédia, em que nós, como irmãos em Cristo, como população, como humanidade, precisamos nos unir cada vez mais, estendendo a nossa mão ao nosso próximo. Aqueles que mais têm que ajudar aqueles que menos têm. Muitas famílias perderam suas casas. Muitas famílias perderam familiares, filhos, pais, mães, avós. A tristeza é enorme no meio da calamidade que tem sugerido no Rio Grande do Sul. Muitas cidades que ficaram debaixo de água. Animais que perderam a vida também. E muitos dizem: é culpa de Deus? Deus manda a chuva sobre bons e maus. Deus faz nascer o sol sobre bons e maus. Quando a tragédia vem, ela cai sobre bons e maus. Infelizmente, as tragédias ao redor do mundo acontecem o tempo todo. É nessa hora que devemos prostrar nossos joelhos, louvando a Deus, clamando por misericórdia. Mas quantas pessoas ouvem uma palavra que vem do Senhor, quando o Senhor envia um anjo para falar com você, quando envia um pastor, um pregador, um evangelista para entregar uma palavra, mas você fecha seu coração? Muitos se dizem ateus, agnósticos, muitos se dizem donos da sua própria razão, achando que têm sabedoria. A sabedoria vem de Deus. E o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E se nós não aprendermos a ter temor ao Senhor, a nos curvarmos diante das catástrofes que têm acontecido ao redor de nós, nós não crescemos espiritualmente, nós não crescemos em sabedoria. Pois Deus levantou loucos para confundir os sábios. Deus levanta os improváveis para confundir os que se acham inteligentes. E o mundo está cheio de pessoas que se dizem inteligentes, que estão encaminhando-se para um caminho sem volta, um caminho de perdição. Jesus Cristo é o caminho, Ele é a luz, Ele é o pão da vida.
Ele é a força. Nada é mais importante do que saber para onde nós iremos depois da morte, aonde a nossa alma vai repousar. Você pode até dizer: eu não acredito nisso. Está tudo bem. Eu, pela dúvida, prefiro levar o que a Bíblia me ensina, porque isso me traz paz, isso me traz harmonia dentro de mim, traz mansidão nas minhas palavras, me faz ser uma pessoa pronta a ajudar o meu próximo, seja financeiramente, seja por palavra. Assim como o apóstolo Pedro e o apóstolo João, quando estavam se dirigindo ao templo e viram aquele coxo paralítico, eles disseram: eu nada tenho, não tenho moeda, mas tudo que eu tenho eu te dou. Tudo o que estava em Pedro, que era a palavra do Senhor Jesus Cristo, ele lhe concedeu, e em nome do Senhor Jesus Cristo ele o curou. A palavra tem um poder muito forte no nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra não tem poder no meu nome, no nome do Luís Miguel. Dentro de mim não tem poder. O poder vem dele. A ele toda a honra e glória. Então ele nos leva neste salmo a nos prostrarmos, a clamarmos pelos nossos irmãos que estão em sofrimento. Se você não tem condição de ajudar financeiramente, ajude em oração, porque a oração tem poder. Se postre diante de Deus, se humilhe diante do seu Criador e clame pelos que estão sofrendo. Deus não rejeita uma oração sincera. Então devemos ir a Ele com louvores, com adoração, pois Deus busca os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, porque Ele conhece a intenção que está aqui dentro. Os homens veem o teu físico, o exterior, o que você demonstra, mas Deus conhece o nosso coração e nada fica escondido diante dele. Somos pecadores, somos falhos, cometemos atos abomináveis muitas das vezes, mas quando vamos a Deus com o coração verdadeiro buscando arrependimento, Ele nos perdoa. Então não devemos endurecer o nosso coração neste momento. Eu não tenho por hábito fazer vídeo. É algo que eu estou buscando vencer dentro de mim. Mas eu sei a palavra que está queimando aqui dentro, para levar para quem a quer ouvir. E você que está me ouvindo, abra seu coração para a palavra de Deus. Busque se reconciliar. Você que está afastado do Senhor. Você que não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Este é o momento. Basta falar: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito dentro de mim como meu único e verdadeiro Senhor. Ele também é Salvador, mas a palavra nos diz: aceitem o nosso Senhor Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Senhor da sua vida. Obedeça por amor à palavra, não por obrigação, porque a obrigação nos leva à lei e nós vivemos no tempo da graça. A graça nos leva a obedecer por amor. Então busquemos nos conscientizar o que queremos para a nossa vida, o que queremos para além de quando a gente partir, o que queremos ensinar aos nossos filhos, porque a nossa geração depende de nós. Nós vivemos numa geração em que a palavra é muito facilmente distorcida pela internet, pelos falsos profetas, falsos mestres. Mas se você buscar conhecer a palavra, buscar em Deus o entendimento, quando for ler a palavra, pedir ao Pai: Pai, me dê o entendimento das Escrituras. Então vai revelar a você. E um coração entendido não se deixa ser enganado por falsos mestres, porque Deus irá dar o discernimento da voz que estiver saindo daquela pessoa, daquele pastor, pregador, profeta.
Deus demonstrará a você quem está certo e errado. Mas precisa conhecer a palavra. Precisa se alimentar espiritualmente. Nós nos alimentamos fisicamente e muitas vezes estragamos o nosso corpo. Nos alimentamos emocionalmente pelo que está na televisão, pelas más notícias, por novelas, por futebol, por jogos. Perdemos muito tempo nos alimentando de coisas fúteis. E aquilo que alimenta o nosso espírito, porque nós somos espírito, alma e corpo. Então, primeiramente, temos que alimentar o nosso espírito. Acordar de manhã e dar graças a Deus por mais um dia. Pegar um capítulo da Bíblia, ler, refletir e dizer obrigado, Deus, pela tua palavra, pelo pão da vida. Isso nos fortalece no nosso dia a dia. Isto nos faz ter uma palavra de bom ânimo para aquele que está caído. Isso nos faz ter sabedoria para saber lidar com pessoas difíceis, com pessoas que são críticas, com pessoas que maldizem o Senhor com palavras de esnobe. Isto nos faz ter sabedoria para ensinar o nosso próximo. Isto nos faz ser pessoas mais cultas, porque a palavra entra dentro de nós com uma cultura forte, enraizada, através da sabedoria milenar. Nos faz viver com princípios, com caráter, vivendo uma vida com retidão, sendo humilde e sincero, rejeitando a mentira, rejeitando o que não presta, rejeitando o engano, rejeitando o que vem de errado pelo mundo afora, a corrupção. E procuramos ser verdadeiros, honrando pai e mãe, amando o nosso próximo. Então não devemos nos deixar levar pelas tragédias que estão acontecendo. Devemos sim nos entristecer, orando a Deus por misericórdia. Que Deus conforte as famílias, cada pessoa que perdeu suas casas, perdeu os seus entes queridos. E devemos dar graças ao nosso Senhor pela condição que temos, deixar as murmurações, porque Deus não se agrada das murmurações. Aqui no versículo 9 fala: quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra, 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. O povo murmurava por demais quando Deus os libertou da terra do Egito. Viram todos aqueles milagres e murmuravam contra Deus, murmuravam com Moisés, sendo que ele era o escolhido de Deus para libertar um povo, uma nação. Nós que não víamos estes milagres, bem-aventurados somos nós que não viram e cremos que Deus, que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, que nos fortalece, que nos guarda, nos protege, nos dá a direção certa, nos ensina o bom caminho, nos ensina a amar o nosso próximo como a nós mesmos, a sermos empáticos, a sermos generosos, sem querer receber nada em troca. Esse é o verdadeiro amor. Amor não é sentimento. Amor é uma escolha, uma decisão de querer fazer o bem. Eu amo a Deus escolhendo dar do meu tempo na leitura da sua palavra, no louvor, na oração. Eu amo a Deus escolhendo, fazendo o que é certo, fazendo o que a palavra me ensina. E sim, eu sou falho, sou humano, eu cometo erros, cometi erros e cometerei erros, infelizmente. Mas Deus é misericordioso para nos perdoar. O certo é não viver na prática do seu pecado. Buscar se redimir com o Senhor. Buscar endireitar as nossas veredas diante da face do Senhor. Não perca mais tempo. Reflita nos seus caminhos. Reflita na sua vida como ela está hoje. Ela pode melhorar. Seguir a Cristo não é ter tudo facilitado, mas é ter sabedoria para facilitar os nossos passos. É ter sabedoria para quando alguém nos ataca, nos tornarmos mansos e pensar que a pessoa não está bem.
Não vou deixar que um sentimento ruim que ela carrega dentro de si venha a afetar o que eu sou. Mas demonstrar que eu, sendo manso, eu tendo paz interior, posso transmitir essa paz para ela, posso dar um bom conselho, uma boa palavra. Porque tudo se resolve através de uma palavra. A palavra é a maior força dominadora neste mundo. Ela tanto salva quanto ela mata. O que você escolhe fazer com a sua palavra? Dói mais uma palavra errada enviada ao nosso irmão com intenção ruim do que um tapa na cara. Então, quando Jesus Cristo nos fala, se baterem numa face, dai também a outra, literalmente, isso quer dizer que se alguém te instiga a fazer o mal, faz o bem. Se alguém te critica, rejeita essa crítica. Não deixe que palavras ruins deitem abaixo o seu emocionalmente, mas se fortaleça emocionalmente com palavras positivas dentro de você. Não, o que tu estás fazendo, essa tua crítica, esse teu julgamento, não é o que eu sou. Então eu não aceito. Porque quem me conhece é o Senhor Jesus Cristo. Ele sabe quem eu sou, o que está dentro de mim. Então tudo que vem exteriormente para tirar a minha paz, eu rejeito. Não permito que entre no meu emocional. Não permito que venha a destabilizar quem eu sou hoje. Porque Deus me curou. Deus me libertou de quem eu era e de quem eu sou hoje. E toda a honra e toda a glória é dada ao meu Senhor Jesus Cristo. Hoje é Ele que guia os meus passos. Então, neste vídeo, nos juntemos como irmãos em oração pelas vítimas que têm sofrido. Oremos pelas nossas igrejas, pela palavra verdadeira que entra no nosso coração, pelo verdadeiro Evangelho, que é estender as mãos aos órfãos e às viúvas, é estender a mão a quem necessita verdadeiramente, a quem quer receber ajuda. Esse é o ato de um verdadeiro cristão. Sermos imitadores de Cristo, assim como o apóstolo Paulo se dizia: imitai-me a mim, que eu sou imitador de Cristo. As nossas obras não nos salvam. Mas se temos fé para receber salvação e fazemos boas obras, quem nos enxerga vai enxergar algo bom dentro de nós e vai querer a mesma situação. Então esse é o verdadeiro testemunho que nós damos, fazendo boa obra. Porque se eu sou salvo e não faço boas obras, faço coisas ruins, que tipo de cristão eu sou? Que tipo de exemplo eu estou dando? Como irmão, como pai, como filho? Refletimos nos nossos atos, no que nós buscamos para a nossa vida, daqueles que estão ao nosso redor. Qual é o exemplo que nós estamos dando de quem nós somos? Eu deixo a paz do Senhor Jesus Cristo com todos aqueles que estiverem ouvindo este vídeo. Eu abençoo as nações que estão passando pelas crises. Eu abençoo a minha família. Eu abençoo todas as pessoas que eu amo. E que esta palavra possa ser compartilhada, possa chegar ao limite máximo de pessoas que necessitam de uma palavra. Porque muitas vezes, uma pessoa que está em depressão, recebendo a palavra certa, ela se cura da depressão. Porque o nome do Senhor Jesus Cristo salva e cura pessoas da depressão. Pessoas que querem tirar a sua própria vida. A vida pertence a Deus. Só Ele tem o poder de dar e tirar a vida. Então não se deixe levar pelas palavras ruins. Não se deixe levar pela fraqueza emocional. Mas se fortaleça na palavra de Deus. O Espírito Santo busca em ti um crescimento espiritual para ajudar mais pessoas. Então receba nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, quando estiver ouvindo esta palavra, receba o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor. Receba o Espírito Santo dentro de você. Ame o seu próximo como a si mesmo.
e faça o bem sem querer nada em troca. Assim eu abençoo esta palavra, que seja ouvida, respeitada. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.